Abra aí sua Bíblia, Mateus 5:22. Renata, está com o microfone aí? Tá? Mateus 5:22. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo: quem quer que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão, raça, estará sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Jesus está citando o quê? Fogo. Espera aí. Então Jesus está dizendo aí, nessa citação, que inferno é lugar de fogo. Lugar de fogo. Não é lugar de paz, é lugar de fogo. E o que fogo faz? Queima. Olhe bem. A primeira citação de Jesus aí, ele deixa bem claro, dizendo que o inferno é lugar de fogo. Então, quando alguém perguntar o que é o inferno, você simplesmente tem uma resposta bíblica. Inferno é lugar de fogo. E aonde está? Está aí, Mateus 5:22. Vamos ver outra citação de Jesus Cristo? Vamos ver outra citação? Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos capítulo 9, versículo 43. E se a tua mão te ofender, corta-a. Melhor é entrares na vida mutilado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ó, Jesus deixando mais claro que o fogo do inferno não é um fogo temporário. É um fogo que nunca... Então o inferno é um lugar bom? De jeito nenhum. Porque não é um fogo temporário, 10 minutos, 20 minutos, pastor Antônio. É um fogo eterno. É um fogo que nunca se apaga. Alguém aqui quer ir para lá? Graças a Deus, né? Vamos ver mais uma citação para nós só ficar bem ciente. Mateus capítulo 13, versículo 41, por favor. Mateus 13, 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que se escandaliza, e os que praticam a iniquidade, e lançar-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Saiu da boca de Jesus Cristo essa citação sobre o inferno. E o que acontecerá com aqueles que vão ser lançados lá? Lá haverá o quê? O que diz o versículo aí? Que lá haverá ranger de dente. A citação aqui ainda vai muito mais. Diz assim, ó: enviarei meus anjos que apanharão todos os que praticam iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. E o lançarão na fornalha ardente, e lá haverá ranger de dente. Mais uma vez dá para nós entender que o fogo do inferno, além de ser um fogo eterno, é um fogo ardente. Lembra da passagem do rico? Dizer o que ele falou para o pai Abraão? Estou atormentado nesta chama. Que chama? Que chama que ele estava? Do inferno. A citação de Lucas, capítulo 16, versículo 20 a seguir, fala disso. Que quando ele morreu, ele aparece lá no inferno. E ele pede a Abraão que permitisse Lázaro para molhar a ponta do seu dedo na água e levasse até ele,
para o refrescar, porque ele estava atormentado em uma chama de fogo, em um fogo ardente. Então o inferno é lugar de dor, de sofrimento. Mas é o corpo humano que vai para o inferno? É a matéria? Porque vai que alguém pergunta para nós isso, e aí? Vai que algum parente nosso diz, vem cá, quem é que vai para o inferno? É o corpo? É o corpo? Quem vai? Vamos botar o espírito, né? Vamos citar o espírito. Amém? Eu quero até, se Deus permitir, nos der essa graça, ainda esse ano, eu quero trazer um ensinamento aqui sobre corpo, alma e espírito. Porque é as três áreas que nós fomos feitos. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. E muitos cristãos ainda não sabem discernir esses três aqui, ó. Alguns cristãos sabem discernir o corpo, mas não sabem discernir a questão espírito e alma. Os dois é igual? Não, não. E muitos cristãos não sabem discernir. E a gente vai tentar trazer um estudo sobre isso para a gente ter uma noção. Mas vamos continuar aqui. Então, inferno existe. Amém? Amém? É real. Sim? Sim. Não é um lugar de sono, não é um lugar de paz. É um local de tormenta, de fogo. E fogo eterno. Quem está me entendendo, diga amém. E fogo eterno. O que é um fogo eterno? Não se apaga. Não se apaga. Amém? Bom, além do nome inferno, qual é o outro nome que é dado? Vamos lá. Hades, Tártaro, Geena, Sheol e abismo. Vamos lá, cita. Esqueceram? Hades. Algumas Bíblias está escrito Hades. Quem tem Bíblia aí que está escrito Hades? Algumas Bíblias está escrito Hades. Hades quer dizer... Eita Deus. Vocês estão com frio? Vamos lá. Hades quer dizer inferno. Outras Bíblias está escrito Tártaro. Tártaro quer dizer inferno. Outras está escrito Geane. Quer dizer o quê? Inferno. Outra está escrita Sheol. Quer dizer o quê? Inferno. E outros também têm abismo, que também é inferno. Amém? Vamos lá. Tá, domingo passado nós vimos aqui sobre quem vai para o inferno. A gente até citou aqui algumas classes que vai para o inferno, né? Todos os pecadores? A gente não pode responder assim, e aí? Está certa a resposta dele aqui? Todos os pecadores vão para o inferno? Não, porque se ele se converter amanhã, pronto, o inferno perdeu ele. Né? A não ser que nós respondemos assim, todos aqueles que morreu no pecado sem ter aceitado Cristo. Porque se ele morreu, ele não tem mais oportunidade de vida eterna. Sim? Sim? Então quem vai para o inferno? Primeira resposta. Quem vai para o inferno? Primeira resposta que nós vamos dar. Vamos lá. Todo aquele que não confessou Cristo como seu Salvador. Esse vai para o inferno. Ele pode ser o maior conhecedor da Bíblia, mas se ele não confessou Cristo, ele vai para o inferno. Todo aquele que conheceu Cristo e se desviou, esse também vai para onde? Para o inferno. Por que ele vai para o inferno? Porque ele confessou Cristo, mas ele desviou-se. E no momento que ele desviou-se, o que a Bíblia diz? O nome dele foi riscado do livro da vida. Quer ver? Abra aí, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. Versículo
14, se eu não me engano. 20:14, acho que é isso mesmo. Não, é 15, versículo 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está aí, ó. Quem são esses? O incrédulo, o que morreu sem confessar Cristo, e o que se desviou. Porque se ele nunca aceitou Cristo como seu Salvador, seu nome nunca foi posto no livro da vida. E se ele aceitou, mas se desviou, seu nome foi posto e foi apagado. Amém? Sim? Alguma dúvida até aqui? Nosso culto de hoje é assim, ele é um estudo, ele é uma classe de aula. Alguns alunos não vêm porque não gostam, acha chato. Hã? Eu aceitei Jesus, fiquei muitos anos, aí depois o meu marido começou a explicar, eu não podia ir para a igreja, quando eu chegava aí não podia nem mexer para entrar dentro de casa, aí com isso eu Se afastou, mas reconciliou. me arrependi. Então pronto. De novo no livro da vida. Ela está citando aqui que ela aceitou Cristo, passou um bom tempo, mas aí começou umas lutas com o marido, e ele começou a impedir, e por causa disso ela se afastou, mas aí ela reconciliou. No momento que ela reconciliou, a Bíblia diz o quê? Que o nome dela foi reescrito no livro da vida, e todos os seus pecados foram apagados, né? E agora o bom é que está ela e o marido, servindo a Jesus, né? Então, nós estamos citando aqui que aqueles que vão para o inferno são os ímpios e todo aquele desviado, aquele que morreu desviado. Porque esses ímpios e os que estão desviados só tem uma chance. Qual é a chance de não ir para o inferno? Aos desviados reconciliar antes de morrer, e aos ímpios confessar Cristo antes de morrer. Porque depois da morte, nem os ímpios e nem os desviados terão mais oportunidade de tomar uma decisão. Então, a decisão de vida eterna, ou a decisão de não ir para o inferno, que é crendo em Cristo, ela tem que ser tomada enquanto estivermos vivos. Não, eu vou tomar essa decisão lá depois da morte. Não dá mais jeito, não tem mais como. Não tem mais como. Lucas capítulo 16 deixa bem claro isso. Quem lê lá, quem for ler em casa, isso é bom até vocês lerem, deixa bem claro. Bem claro. Não tem mais como tomar nenhuma decisão depois que se morre. Eu não quero ir para o inferno, Jesus. Eu quero que tu me perdoe, que agora eu descobri que o inferno existe, porque eu estou aqui, eu quero ir para o céu. Não, não. Se quiser ir para o céu, se não quiser ir para o inferno, tem que reconhecer Cristo como Salvador em vida. Em vida. Não, é a mesma coisa. Sim, mas esse lago de fogo aí é um abismo. Se você ler Lucas capítulo 16, você vai ver Abraão dizendo para o rico, dessa maneira, ó, entre nós e vós há um abismo. Então, Lázaro não tem como sair daqui para ir para aí, e nem você sair daí para vir para cá. Tá? Entendeu? E esse abismo, depois nós vamos estudar sobre ele também. Deus nos dê a oportunidade, nós vamos comentar sobre ele aqui, porque é importante nós aprender isso, é importante nós saber isso, como cristão. Né? Infelizmente, muitos cristãos, e não é pouco, são muitos, não têm sequer noção de muitas coisas que a Bíblia traz. E que eles deveriam ter noção. E aí, e agora eles estão em situações críticas, por quê? Porque a internet está trazendo
tanta besteira, tanto ensinamento errado, que assusta, irmãos, assusta. Olha, eu confesso que eu estou meio assustado e preocupado com a vida de muitos cristãos, com as barbaridades que a internet está trazendo. Já viu aí o tal? Não dá nem para falar que é tanta sujeira. É tanta sujeira que a internet está trazendo, irmão. E os crentes não é nem o ímpio, os ímpios estão mais atentos do que os crentes. Os crentes estão se deixando ser enganados por essas sujeiras. Os ímpios se afastam, fogem, os crentes correm para cima dessas sujeiras. Né? Vamos continuar? Assim, o irmão quer falar. Sim. Não, depois do... Não. Ó, deixa eu só trazer uma noção sobre essa questão aqui. Para você, eu já até dei um ensinamento aqui uma época. Irmãos, vamos lá, Lucas capítulo 16, vamos lá. Vamos nessa passagem aí, Lucas capítulo 16. Abre lá sua Bíblia. Lucas capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Versículo, Renata, vê aí, versículo 20. E havia um certo mendigo... Não, vai para o 23, é melhor. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado, e tu atormentado. Versículo 26, Nil. E além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Quem estava no inferno, no local de tormenta, quem estava? O rico, o espírito do rico, sim? Sim, Nil? Sim? Entre quem estava no seio de Abraão? Lázaro e Abraão, certo? O que Abraão disse para ele? Que entre os dois tinha um grande abismo. De forma que nem Lázaro podia ir para lá e nem ele podia vir para cá. De forma que nem Lázaro podia passar para botar o dedo na boca dele, nem ele vir até Lázaro para poder ser refrescado. O grande abismo havia entre eles dois. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20. Vamos ler do versículo 11. Vamos ler do versículo 11. 20, 11, Renata. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, e em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Versículo 13. E o mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam. E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Entendeu, Nil? Ou ficou dúvida? Hã? Não deu para entender? Em Apocalipse capítulo...
capítulo 20, versículo 11 a seguir, qual é o texto acima aí na sua Bíblia? O juízo final. Nesse juízo final, quem vai estar lá? A Bíblia diz que vai estar Cristo, agora não como advogado, mas como juiz. Vai estar os livros, que livros são esses? O livro das obras. O livro das obras. Vai estar o livro da vida. Que livro da vida é esse? Aquele em que nosso nome é escrito nele, quando nós confessamos Cristo. Vai estar quem mais? À direita, a igreja, e todos que morreram sem Cristo serão julgados. Esse juízo final não é para julgar a igreja, é para julgar todo aquele que não confessou Cristo como seu Salvador. E dentro desse julgamento, quem vai entregar seus mortos? Nós vimos aí, quem? A morte, o inferno, a água, o mar, né? Sim? E depois de todo o julgamento, isso aqui é um estudo que nós temos que fazer. Depois de todo o eu já dei esse estudo aqui há muito tempo atrás. E depois de todo o julgamento, tudo julgado, Satanás, seus anjos, a besta, o falso profeta, todos serão julgados nesse julgamento. E após esse julgamento, todos aqueles serão lançados aonde? No abismo, que é o lago de fogo. Lá em Lucas 16, o nome é dado abismo. Em Apocalipse capítulo 20, verso 15, o nome é dado lago de fogo, que é a segunda morte. Aí não tem mais jeito. Aí, eternamente, todos aqueles que não confessaram Cristo como seu Salvador estarão presos nesse lago de fogo eternamente, junto com quem? A besta, o falso profeta, o anticristo e todos os demônios. E a morte. Quem entendeu? Eu estou só resumindo, porque na verdade para a gente entender, a gente tem que ir para um estudo completo, para nós saber passo a passo. Porque em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a seguir, fala de grande e pequeno. Aí as pessoas acham que é tamanho. E grande e pequeno aí não é tamanho. Quem é? Os pobres, os ricos, os miseráveis, os bilionários. A Bíblia intitula eles como os grandes e os pequenos. Então, é necessário, muitas partes da Bíblia é necessário um estudo mesmo, para a gente ter noção. Eu estou só tentando esclarecer a dúvida ali do Nil. Entendeu, Nil? Deu para entender agora? Fui mais claro? Deu para entender, igreja? Amém? São coisas fundamentais para nós como cristãos aprender. Porque só lendo ali dá para aprender o que eu expliquei mais ou menos aqui? Dá? Não dá. Só lendo ali muitas vezes a gente se confunde. Sim ou não? Principalmente nessa questão aí grande e pequeno. Ó, aqui ó, deixa eu ler aqui dentro da minha tradução. Aqui ó, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Quem era ele? Cristo. Quem estava sentado no trono branco? Cristo. Cristo hoje é o que é nosso? Hoje ele é o nosso advogado. Mas nesse dia do juízo final ele será quem? O juiz. Nesse dia do juízo final ele será o juiz. Por isso que no julgamento final, no juízo final, não vai adiantar chorar. Não, Senhor, mas me perdoa. Mas eu fui uma pessoa boa. Não tem jeito. Ele vai estar lá apenas para dar a sentença. O papel do juiz num julgamento é absolver ou condenar. Só que esse julgamento aí não tem absolução. Não vai ter. Isso é sério. Por isso precisa de um estudo bem melindroso. Mas deixa eu continuar a leitura, espera aí. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu outros livros, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí, ó, viu? E deu o mar os mortos que nele havia. Tem morto no mar? Sim, aqueles que morreram afogados, aqueles que morreram em tempestade de navio, tudo, né? E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas
obras. Versículo 14, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, querida igreja, isso é sério. Nós, como cristãos, temos que ter uma noção dessa questão inferno. Até mesmo para quando alguém questionar sobre nós saber explicar, nós saber falar, nós saber dizer, não, o inferno não é um conto de fada, o inferno não é uma brincadeira, o inferno não é aqui a terra, o inferno é real, e é um lugar de chama eterna, é um lugar de ranger de dente, de sofrimento, de tormenta. E para não ir para o inferno só tem uma saída. Qual é ela? Ser bom? Ajudar os pobres necessitados? Qual é? Crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. A única saída de não ir para o inferno é confessar Cristo como nosso Salvador. E isso só pode ser feito em vida. Depois da morte acabou. Depois da morte acabou. Se você aceitar Jesus hoje e morrer amanhã, você está livre do inferno. Por que você está livre do inferno? Porque você praticou o ato de confissão. E esse ato de confissão te deu o direito de botar o nome no livro da vida e te deu o direito de não ir para o inferno. Ah, mas eu era um criminoso. Mas você confessou o Cristo, você reconheceu. Então seus pecados foram apagados. A morte de Cristo nos dá esse privilégio. Cristo morreu para isso, para que nós tivéssemos o direito de ser resgatado do inferno. Não é do pecado, porque nós estamos sujeitos aos erros, mas é do inferno. Quem está me entendendo? Deu para entender até aqui, igreja? Está dando para entender? Então o inferno é local de tormenta, certo? É local de dor, certo? Quem vai para o inferno? Todo aquele que não confessou Cristo como seu Salvador. Isso é, morreu sem confessar Cristo, né? A gente inclusive lemos aqui algumas partes daqueles que ficarão de fora do reino de Deus. Não lemos? Tá, onde foi que nós lemos? 22:15. Apocalipse 22:15 mostra algumas classes que ficarão fora do reino de Deus. Isso é, se está fora do reino de Deus, vai para onde? Vai para o inferno. Vamos ver o que diz. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os devassos, os assassinos, os idólatras, e quem quer que ama e pratica a mentira. Olha aí, ó. Algumas classes do que vão ficar de fora do reino de Deus. Os cães, o pitbull, o rottweiler. Nesses não? Ué. Você sabia que tem crente que quando lê isso aí acha que é isso? Tem cristão que quando lê uma passagem dessa diz, eita, os cães não vão ter direito ao céu, não. Porque eles não conseguiram entender que ser cristão não é só estar dentro da igreja, não é só vir aos cultos. Ele precisa aprender, ele precisa estudar, ele precisa ter noções de alguns ensinamentos da Bíblia. Quem são os cães aí? Os brigões, aquele que vive em discórdia um com o outro. Mediante a Bíblia ele é comparado e ele é visto como cão. Quem é os feiticeiros aí? É só aqueles que estão nos terreiros de macumba? Não, são aqueles que muitas vezes estão dentro da igreja, mas estão orando para Deus matar o marido, para Deus matar a sogra, o sogro, o tio, a tia. Por que ele é visto como feiticeiro? Porque uma oração dessa Deus não recebe. Se Deus não recebe, quem recebe? O diabo. Deus recebe a oração quando eu dobro o jeito de mata minha sogra, Jesus, que eu não estou cansado daquela velha. Deus recebe? Mas o diabo recebe. Então, aos olhos da Bíblia, quando eu faço isso, ou mata aquele irmão seu, que ele mexeu comigo, mata meu vizinho porque ele me afrontou. Ei, isso aí é feitiçaria, aos olhos de Deus. Então, os feiticeiros aí não é só... E aí tá aí as classes, né? E nós, como cristãos, temos que ter noção disso, irmãos.
Nós temos que ter noção disso. Nós temos que deixar esse negócio de ser cristão, é só vir à igreja. É só participar do culto, que não é. Vamos lá. Estou terminando. Já citamos o nome, né? Lucas capítulo 13, versículo 28. Vamos ver o que diz lá. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Olha o que vai haver no inferno, ou o que já está tendo no inferno. O que está tendo lá? Choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente. Como assim, pastor Paulo? Está tendo? Lá no inferno tem isso? Como assim? E aí? Como assim? Como assim, Fabrício? Certo. Como assim, Júlio? Lá no inferno, nesse momento, está tendo isso aí, ó, choro e ranger de dente. Todo aquele que morreu sem Cristo, que já morreu sem Cristo, eles estão aonde? Eles estão no inferno. Todos aqueles que já morreu sem Cristo estão aonde, igreja? No inferno. E eles estão dormindo? Estão tranquilos? Não. Eles estão atormentados. Isso quer dizer, eles estão chorando e estão rangendo os dentes. A resposta é essa. Todo aquele que morreu sem Cristo está no inferno. Dá-se a entender... Se eu estiver errado, vocês têm direito de questionar. Dá-se a entender que até o dia do julgamento final, o inferno é lugar de prisão para todo aquele que morre sem Cristo. Porque no dia do julgamento final, pelo que nós vimos aqui nesses 2 versículos lidos, nesses 2 capítulos, o próprio inferno vai dar o quê? Vai dar todos aqueles que nele estão. Vai entregar para ser julgado. Então, dá-se a entender, mediante aquilo que nós já vimos aqui, que inferno é lugar de prisão. Morreu sem Cristo, vai para lá. Sai de lá, sai, quem morre e volta, quem morre reencarna, numa borboleta, num elefante. O Tony disse que queria ser o quê? Aquele bicho pontudo, como é que é? Unicórnio? Coisa real que o Antônio falou aqui. Fala aí de novo. Bom, que o cara lá ele vai estar consciente das oportunidades que perdeu aqui. Lembrando dos parentes que estão aqui, que estão perdendo a oportunidade igual ele perdeu, né? E Lucas capítulo 16 fala isso, viu? Fala que quem está no inferno está consciente. A prova é que lá em Lucas capítulo 16, o rico faz um segundo pedido. O primeiro é recusado, ele faz um segundo. E qual era o segundo? Ele pediu ao pai Abraão que mandasse Lázaro à casa de seu pai paterno, porque ele tinha 5 irmãos. E ele não queria que os irmãos dele morressem e fossem para o inferno. E Abraão recusa, dizendo, nem ele pode sair daqui, nem tu. E se teus irmãos não quiserem ir para aí, só tem uma saída para eles. Qual é a saída? Que eles ouçam Moisés e os profetas. Quem? A Bíblia Sagrada. O Novo e o Velho Testamento. Então, irmãos, quem está no inferno está consciente dessa oportunidade que teve aqui, de quem ele deixou. De quem ele deixou. Por isso, não é a alma, é o Espírito. Amém? Amém? Alguma dúvida até aqui, irmão? Algum questionamento? Alguém está aí querendo fazer alguma pergunta e está com medo, está com vergonha? Ciente? Podemos encerrar aqui? Deu para entender alguma coisa? Nosso objetivo é que você entenda alguma coisa, irmão. Que você entenda que isso é real. Não é um conto de fado que nós estamos estudando, irmão.
O que nós estamos questionando aqui é real. E nós, como cristãos, precisamos ter consciência disso. Diga, irmã. Espera aí, deixa eu ir aí para perto. Não. A pergunta da irmã aqui, eu vou jogar para a igreja, apesar que eu já falei não, né? Aí agora todo mundo vai falar não, porque eu falei não. A pergunta da igreja é, quem está salvo está ciente ou está dormindo? E agora? Está ciente ou está dormindo, irmão? E aí, filho? Quem está salvo, está ciente ou está dormindo? Não, moça, ela está dizendo quem já morreu e está salvo. Ele está ciente ou ele está dormindo? Está ciente? Espera aí, vamos responder logo essa aí, quem está salvo. Lázaro? Não, mas ali é um outro. Não vou nem entrar nesse debate, depois nós vamos entrar nele. Eu vou falar para a senhora sobre ele. Senão vamos prolongar, e eu não quero ir ali não. Tessalonicenses capítulo 4, se eu não me engano, que fala sobre ressurreição. Vamos ver aí? Tessalonicenses capítulo 4. Acho que é 1 Tessalonicenses. É isso? 1 Tessalonicenses. Encontrou, Renata? Acho que é 1 Tessalonicenses. Lê para nós, Renata. Não quero, porém que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem. Opa, para aí. Acerca dos. Então, peraí, quem morre em Cristo está dormindo. Lázaro estava no seio de Abraão, descansando. Lázaro estava no seio de Abraão, descansando. Prossegue aí. Não quero, porém que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará a ele. Deixa eu ver outra coisa aqui rapidinho. Ver, só um pouquinho. Me fugiu da memória aqui um outro versículo que fala sobre isso também. Mas domingo que vem nós vamos esclarecer. Mas só por esse aí já dá-se bem ciente que aquele que morreu em Cristo está em descanso, está dormindo. Amém? Amém? E são eles quem ouvirão a trombeta em primeiro lugar. Eles serão os primeiros a ouvir o som da trombeta. Isso é, eles ressuscitarão primeiro do que nós, eles irão primeiro do que nós ao encontro de Cristo. Depois deles aí, será todo aquele que estiver vivo. Em Cristo. Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Será todo aquele que estiver vivo em Cristo. Sim, filho. Já respondeu. Isso, pronto. Amém? Amém? Deu para entender aí, irmã? Deu? Amém? Rápido para nós fechar.
Não. Eu falei aqui que eu deixei bem claro aqui, a Bíblia também deixa bem claro, que no juízo final não haverá o quê? Salvação, não haverá perdão, não. No juízo final, eles irão comparecer lá para ser condenados segundo as suas obras. Isso é, vou dar um exemplo aqui para entender. Eu vou julgar o Antônio segundo as obras dele. O Antônio já está condenado. Vem cá, Antônio, senta aqui. O Antônio já está condenado. Eu só vou declarar o motivo da sua condenação e a sentença. Entendeu, Célia? Sérgio, entendeu? Já, todos aqueles que vão comparecer no juízo final, já está condenado. Eles só vão receber a sentença. E o motivo da sentença, qual foi o motivo? Você passou tanto tempo dentro da igreja, me seguiu, desviou, foi para as drogas, foi para o pecado, e esse é o motivo da sua sentença. Você está condenado ao inferno. Pronto. Esse é o motivo. Então não vai ter regeneração, não, Senhor. Não. Me perdoa. Eu não devia ter saído. Não. Lá Cristo não será mais advogado. Lá Cristo será juiz. Amém?